e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Em janeiro eu li 3 livros, fiquei mega satisfeita por isso. Era a minha média, né? Quem acompanha o canal lá de tempos em que os maias e os astecas ainda existiam, a minha regularidade de leitura era de 3 a 4 livros por mês. Depois eu dei uma decaída, enfim. Então eu fiquei muito feliz que eu tô conseguindo voltar a esse meu hábito de pelo menos 3 livros por mês. E, bom, vou conversar um pouquinho sobre ele com vocês e chega de enrolação, vamos embora. O primeiro livro que eu li e terminei em janeiro foi Viúva de Ferro. E esse livro, ele foi incrível, incrível pra mim. Foi minha primeira leitura 5 estrelas desse ano e foi muito bom, foi muito bom. Se não foi 5 estrelas, foi 4,5, mas eu acho que... Não, foi 5 estrelas, foi 5 estrelas. Eu até pensei em dar 4,5 pra ele, mas ele foi bom demais e eu fiquei pensando muito tempo nele depois, então... eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque já tem um vídeo onde eu falo bastante sobre ele. Eu cito muitos pontos importantíssimos pra história e que me fizeram dar 5 estrelas pra esse livro. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima, caso vocês queiram conferir. Mas basicamente aqui a gente vai acompanhar a história da... Eu já esqueci o nome dela. Zetian Wu Zetian. Gente, eu não vou ficar aqui tentando decifrar nome, porque é impossível pra mim. Mas ela é uma garota e ela mora numa província chinesa. E nesse lugar as mulheres, elas servem de concubinas para homens que se candidatam a serem pilotos enfim, lá da China, porque existe uma guerra entre alienígenas e humanos, e nós humanos criamos algumas naves espaciais que são, na verdade, em formas de animais, e essas naves são controladas pela força vital humana. E precisa-se obrigatoriamente de um homem e uma mulher para as forças vitais se complementarem, como o Yin e Yang, e essa nave espacial ser controlada como ela deve ser. E aí o sucesso, né, do controle dessa nave depende muito da quantidade de Qi, né, de força vital que cada ser humano tem, cada homem e mulher tem. O problema é que os homens têm mais força vital que a mulher, e em determinado momento da batalha, quando se exige muito da força vital, as mulheres acabam morrendo. Uma dessas mulheres que morreu foi a irmã da Zetian, e ela agora está em busca de vingança, e ela se candidata para ser uma concubina para tentar matar o piloto que matou a irmã dela. Então, assim, a história já começa fenomenal, porque já começa com vingança, já começa com planos maléficos pra matar um cara. E foi maravilhoso esse livro. Eu recomendo muito que vocês assistam o vídeo que eu fiz, porque lá tem bastante detalhes. Não tem spoiler, mas tem bastante detalhes de tudo que esse livro traz. Porque ele não é só sobre vingança, ele é muito mais do que isso. O segundo livro que eu li foi um e-book, e foi o Boa Noite, da Pan Gonçalves. Ele tá na minha lista de leituras, na minha meta de leitura pra 2023, Viúva de Ferro não estava, então eu já burlei a minha meta aí, mas enfim, ele estava na minha meta de leitura. Foi concluído, primeiro livro da meta, parabéns pra mim. Eu dei 3 estrelas e meia pra Boa Noite. Esse não foi meu primeiro contato com a Pan, eu já tinha lido Uma História de Verão. Se eu não me engano, eu dei a mesma nota, e foi exatamente porque eu achei a mesma coisa, assim, o mesmo problema que eu tive com Uma História de Verão, eu tive com Boa Noite. Antes de eu entrar no problema, vamos falar sobre o que se trata Boa Noite. Boa Noite vai contar a história da Alina, se eu não me engano o nome da personagem é Alina, e a gente vai acompanhar ela saindo da cidadezinha onde ela mora para ir para a capital para estudar engenharia da computação. E ela era, assim, a personagem nerd, que não tem muitos amigos, e sai da casa dos pais, sai da proteção dos pais, do mundinho onde ela vive, pra um universo completamente diferente. Ela vai morar numa república com pessoas que ela não conhece. Enfim, ela chega lá, ela já consegue se encaixar logo em uma república, ela conhece
as pessoas dali, se entrosa com eles. Basicamente, durante o livro, durante uns 60% a 70% do livro, a gente vai acompanhar a vida dela na faculdade. Então é ela estudando, é ela saindo com os amigos, é ela bebendo pela primeira vez, é ela ficando com um cara não pela primeira vez, mas ela ficando com um cara, ela começando a gostar do cara, mais faculdade, mais bebida, mais festa, mais cara, mais faculdade. É tudo, o livro inteiro é isso. Então, assim, basicamente nada acontece. E durante muito tempo eu fiquei muito tentada a largar o livro, porque eu não tava vendo razão, sabe, pra aquela história, eu não tava vendo sentido pra tudo aquilo, pra aquele tanto de página, daquele tanto de enrolação, porque parecia uma enrolação, até que algumas coisas começaram a acontecer. Durante essas festas, a gente foi percebendo que tinha alguns assuntos ali relacionados à droga, ao abuso de álcool. Começou a rondar pela página de fofocas lá da faculdade que alguns caras estavam drogando meninas pra estuprar elas, enfim. Rolou um tema muito importante, que foi toda essa questão de festa, drogas e abuso e tudo mais. Em 20% do livro, que foi começado, detalhado e terminado em 20% do livro. Quiçá menos até. E então, assim, eu achei que ela pegou um tópico muito importante, jogou lá pro final, quando eu já não tava nem mais interessado na história, resolveu aquilo num instante e foi isso, sabe? Eu acho que, assim, eu adoro, eu acompanho o canal dela fervorosamente, mas eu acho até que a gente tem gostos muito parecidos pra leitura, mas em relação à escrita, eu acho que não é pra mim. Eu acho que eu não sou mais o público da Pam em relação à escrita. E eu acho que sempre falta algo, sabe? Aconteceu isso com Uma História de Verão e aconteceu isso com Boa Noite. Tava sempre faltando algo. Eu acho que o estilo de escrita dela é realmente direcionado para esse público ensino médio / início da faculdade. Goste, assim, de uma leitura sem grandes acontecimentos, que até leve ali um tema um pouco sério, mas que não aprofunde isso, sabe? Então, esse é o público. Se você é esse público, leia Boa Noite, leia Uma História de Verão, porque eu acho que você vai se dar muito bem, mas eu já não me encaixo mais. Mas bola pra frente. Por quê? Porque, meus amores, o terceiro e último livro que eu li em janeiro me consumiu. Porque depois desse livro, eu lembro que eu até falei com um amigo meu, que eu tava lendo Boa Noite e eu contei como que tava sendo a história, e eu falei, eu preciso de alguma coisa que me consuma. Eu preciso de alguma coisa que impregne em mim, que roube minha alma, minha mente, meu tudo. E graças a Deus, eu peguei Fight or Flight. Foi meu primeiro livro em inglês de 2023. E eu tava bem ansiosa pra ler esse livro, porque eu queria saber como que vai ser, né? Porque eu só tenho como experiência, quem acompanha lá o meu Instagram sabe que eu tô lendo em inglês toda a série de Sangue Cinzas. Então eu tava bem animada pra pegar um romance contemporâneo, um romance, enfim, pra pegar também outras referências em inglês, outras palavras em inglês que às vezes não aparece tanto em livros de fantasia, né? Algumas gírias, enfim, coisas assim. Então eu tava bem animada pra esse livro, tanto por essa questão de gramática, de me aperfeiçoar mais, quanto pela história que parecia muito interessante. E Fight or Flight vai contar a história da Ava. Ela tá voltando da cidadezinha natal dela, onde ela foi. Enfim, a gente não, no começo, logo nas primeiras páginas, a gente não sabe o que ela foi fazer na cidade natal dela. A gente só vai entender isso mais pra frente. Mas ela tá super mal, a semana dela foi horrível. Já deu pra entender que ela não gostou de ir pra essa cidadezinha natal dela, ela não gostou de reencontrar nem a família, nem os amigos, etc. Ela tá louca pra voltar pra Nova York. Nova York não, desculpa, Boston. Até que ela
tem um vulcão que explode na Europa e esse vulcão tá atrasando alguns voos, justamente porque toda a fumaça do vulcão se espalhou tanto que chegou lá nos arredores dos Estados Unidos. Então isso tá atrapalhando os voos. E ela acaba ficando presa lá esperando por um novo voo. E ela decide comprar uma passagem de primeira classe, porque ela é rica, ela é poderosa e ela pode. E ela só anda de primeira classe. Então ela vai para trocar o bilhete dela para uma primeira classe. Quando ela chega lá no balcão, um cara esbarra nela, toma a frente dela na fila e pede a última passagem de primeira classe que tinha pro mesmo voo que ela ia. Ela fica louca, completamente estressada, porque ela já estava estressada antes, aí ela já fica estressada, ela grita com o cara e eles começam a discutir. Aí ela repara, por um segundo, que ele é alto, que ele é loiro, que ele é forte, que os olhos dele são azuis e que ele é maravilhoso, parece um viking, um cara que acabou de sair de Outlander. E aí, meu bem, aí eu já estava completamente rendida, né? Porque vocês conhecem meu histórico com Outlander, vocês sabem que eu sou completamente fissurada nessa série, nos livros, e eu já estava meu bem, imaginando o Caleb, que é o personagem desse livro, como o meu James Fraser, né? Obviamente. E aí não precisava mais nada, eu só precisava disso pra me render essa história. Mas ela me entregou muito mais do que apenas um James Fraser. Ela me entregou uma história muito, 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 muito interessante. Um romance muito bom. Um casal. Ai, que casal que eu amo. Mas enfim, eles se esbarram, eles brigam. E ele acaba pegando o ticket dela, porque o recepcionista lá acaba favorecendo ele, porque acha ele atraente, enfim. E aí ela vai revoltada, ela sai, aí ela vai tomar um café. Aí ele aparece na cafeteria. Aí ela vai fazer não sei mais o que eu já não lembro agora. Aí ele está no mesmo lugar que ela na fila. E eu falei, gente, calma aí. Nesse momento eu já fiquei um pouco apreensiva, porque eu falei, tô com medo que esse livro fique forçado. Porque assim, este homem estava em todos os lugares em que ela estava. Então, de duas uma. Ou ele é um stalker, ou é o destino falando, minha filha, não estou te mandando sinais, estou te mandando um cartaz dizendo, este homem é seu. Aí, eu fiquei já com o pé atrás, né? Porque eu tava com medo que fosse ficar forçado, que eles fossem se esbarrar em cada canto que ela tivesse. Mas depois, a dinâmica toda foi acontecendo, eles pegam o mesmo voo, eles sentam um do lado do outro no voo, e aí ela descobre que ele tem medo principalmente da hora em que o avião decola. Depois ele fica suave, mas na hora que o avião vai decolar ele sente bastante medo, aí ela começa meio que a discutir com ele pra tentar acalmar ele, pra distrair ele do momento ali da decolagem. E então assim, eles foram construindo uma dinâmica de briga, mas ao mesmo tempo você já foi vendo que eles tinham uma quedinha um pelo outro. Isso aí é tesão, filha! Aí voltando... Isso aí peraí, eu não acabei. Depois ela para, né, num hotel, porque eles tiveram que fazer um voo com pausas até chegar realmente em Boston. E aí eles param numa cidade, não sei se Chicago, enfim, não lembro agora em que cidade que é. Mas eles param, ficam num hotel, ela não sabe que ele tá no mesmo hotel que ela. Ela sai pra jantar no restaurante do hotel, quem está lá? Ele. Aí eles acabam jantando juntos e aí acaba rolando, né, gente? E foi a melhor noite da vida dos dois, foi maravilhoso. E depois disso, ninguém consegue esquecer mais o outro. Mas apesar disso tudo, a gente vai ter uma história muito tocante. Assim, a Eva, ela, conforme a gente vai vendo o porquê que ela teve que voltar para a cidade dela nessa viagem, a gente vai entendendo o quanto ela sofreu, principalmente com o ex-namorado, e o quanto de trauma que ela carrega disso. A gente também vai vendo, embora o Caleb ele demore muito mais do que ela pra revelar partes da vida dele,
A gente percebe que ele também, sim, tem os seus traumas. E foi muito bom, gente. Foi muito bom. É um romance muito, muito fofo, mas assim, é um romance de muito companheirismo, sabe? E, assim, ele respeita muito ela respeita muito ele. E os dois entram num acordo de terem um caso ali de serem amigos com benefícios, vamos dizer assim. Acabam, né, colocando algumas regras para que isso realmente funcione. E eles se respeitam muito, eles se apoiam. E eu acho que foi uma construção de relacionamento muito boa. E quando a gente percebe que as barreiras, principalmente dele, estão começando a cair, ai meu Deus do céu, é o surto da leitora de romance, é o surto. E quem tiver a oportunidade, infelizmente não tem esse livro em português, mas quem tiver a oportunidade, eu recomendo muito que leia, porque ele é muito, muito, muito fofo. E eu sou completamente apaixonada por esse casal. Se eu não me engano, eu dei 5 estrelas pra ele. Se não foi 5 estrelas, foi 4,5. Mas eu amei, amei, amei de paixão. E essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros. Não esqueça também de curtir e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!